Brasil, o processo de diáspora africana se inicia com o ciclo econômico da cana-de-açúcar. Esse processo pode ser definido como uma imigração forçada de negros africanos para serem usados como mão de obra escrava. Os portos que receberam esses negros no Brasil foram Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Alguns historiadores acreditam que cerca de 4 milhões de africanos chegaram aos portos brasileiros e mais de 1 milhão só no porto do Rio de Janeiro. E é com a chegada deles que se inicia o processo de formação do que hoje chamamos de Pequena África. Olá, meu nome é Rafael Moraes, eu sou guia de turismo aqui da cidade do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos falar sobre o Circuito de Herança Africana da nossa cidade. O Circuito de Herança Africana do Rio de Janeiro é um dos mais importantes roteiros étnicos e de celebração da cultura afro de todo o país. Ele está encravado numa região popularmente conhecida como Pequena África. Dessa região fazem parte 4 importantes bairros da cidade: Centro do Rio, o bairro da Saúde, o bairro da Gamboa e o bairro do Santo Cristo. Todos eles às margens da Baía de Guanabara, ali na região entre o centro do Rio e a zona portuária da cidade. Apesar de ser pouco conhecido por moradores, turistas nacionais e internacionais, o Circuito de Herança Africana é de fundamental importância para que possamos conhecer melhor a história do nosso país e do povo africano escravizado que aqui chegou. Vamos entender um pouco mais sobre esse circuito. Dos mais de 10 pontos que são visitados com turistas e moradores da cidade nesse circuito, eu considero 3 pontos essenciais e os chamo de tripé do Circuito da Pequena África ou tripé do Circuito de Herança Africana, que são eles: Pedra do Sal, Cemitério dos Pretos Novos e o Cais do Valongo. Vamos dar uma olhadinha em cada um deles? O Cais do Valongo é o único vestígio material da chegada de africanos escravizados em toda a América. Há relatos que desembarcaram no Cais do Valongo entre fins do século XVII e oficialmente até 1831, cerca de 1 milhão de negros escravizados. Durante muito tempo, a localização exata do Cais do Valongo ficou perdida, devido a apagamentos históricos que vinham acontecendo e que até hoje, infelizmente, se mantêm. Bom, esse apagamento histórico ele começa ainda no período imperial. Então, em 1831, ele oficialmente é tido como desativado para a importação de negros escravizados. A gente sabe que não foi bem assim, né? Mas isso é outra história. Um pouco depois, o Cais do Valongo se transforma em Cais da Imperatriz, para receber a Imperatriz Teresa Cristina. Com a queda do Império, surge a República e esse cais é totalmente aterrado. E ali é feita a Praça Municipal do Rio de Janeiro. Mais uma reforma, chega a Praça Jornal do Comércio. Esses apagamentos históricos eles foram feitos o tempo todo, não só no Cais do Valongo, mas em toda a região da Pequena África. Mas, em 2011, o Cais do Valongo ressurgiu com toda a sua força, com toda a sua história, para recontar a origem do povo africano na nossa cidade. O principal porto de entrada dos escravizados no Brasil foi o Cais do Valongo, e ele passou a integrar a lista de Patrimônio Mundial da Unesco em 1º de março de 2017. E vocês podem ter mais detalhes no próprio site do IPHAN. O processo de conhecimento e reconhecimento desse local como nosso patrimônio cultural tem uma atribuição e um significado muito grande,
porque nos faz entender o que somos, o que fomos e construir coletivamente o nosso futuro. Então, a base da nossa história, ela é muito voltada para o eurocentrismo. Então, é nisso que não damos o devido reconhecimento a esses personagens e figuras importantes na construção da nossa identidade, nesses escravizados que veio aqui, como principalmente nesse lugar de tão importante memória como é a pequena África. Segundo a declaração de Mônica Lima de Souza, ao redor do quais também se celebra a vida e a sobrevivência, tanto de pessoas que cruzaram na entrada das cidades como escravizado, como também das próprias heranças trazidas, como as rodas de capoeira, cortejos de afoxé, a própria gastronomia, a roda de samba, arte, musicalidade, religiosidade. Então nós encontramos muitas referências do continente africano aqui na pequena África. Jardim Suspenso do Valongo, localizado na subida do Morro da Conceição, foi um projeto de reurbanização do início do século XX, durante as obras promovidas pelo então prefeito Pereira Passos, que queria dar um ar parisiense à cidade. O Jardim do Valongo foi construído para embelezar a cidade e apagar a história da escravidão daquela região. O Cemitério dos Pretos Novos, que fica na região da Gamboa e que faz parte do Circuito de Herança Africana, recebeu esse nome por ter sido o local onde negros escravizados foram enterrados. Esses negros que foram enterrados no Cemitério dos Pretos Novos foram aqueles negros que chegaram debilitados, que chegaram com uma saúde muito ruim e que após um período de quarentena, muitas vezes, infelizmente, vieram a falecer. Aqueles que melhoravam eram colocados à venda com uma mercadoria nova, no Largo do Depósito. Esses que faleciam eram enterrados, ou melhor, jogados no Cemitério dos Pretos Novos. Alguns viajantes da época relatam, inclusive, que o Cemitério dos Pretos Novos era uma área aberta aonde esses corpos eram jogados uns sobre os outros. Quando enchia, esse local era incinerado, baixava, jogava-se mais. A localização do Cemitério dos Pretos Novos durante muitos anos ficou perdida, assim como a localização do Cais do Valongo. E, inclusive, o seu funcionamento é totalmente atrelado ao cais. Ou seja, quando o Cais do Valongo fechou a operação oficial em 1831, a do Cemitério dos Pretos Novos também. E ele foi reencontrado em 1996 pela família Guimarães dos Anjos, que, por fazer uma reforma na sua residência, uma troca de telhado, precisou fazer umas sapatas e, ao cavar esses buracos, acha uma grande quantidade de ossada. Por se tratar de ossada humana, foi feita toda uma pesquisa, toda uma apuração, muito profunda, e deu-se a conclusão de que ali é a localização do Cemitério dos Pretos Novos. Então nós estamos falando, gente, de entre 20 a 30 mil pessoas que foram enterradas no Cemitério dos Pretos Novos. O Cemitério dos Pretos Novos ele é administrado pelo Instituto de Pesquisa em Memória Pretos Novos e que faz a salvaguarda do local. Vale lembrar aqui que a população ao redor entendia o Cemitério dos Pretos Novos como um local de vazadouro de lixo domiciliar, porque foi encontrado na região, além dos corpos desses pretos novos, restos de alimento, restos de louça, restos de fazenda. Há alguns anos eu fui convidado a participar de um projeto de acompanhamento às obras do Banco Central do Brasil na região portuária do Rio de Janeiro. Um trabalho que eu orgulho muito de ter desenvolvido e onde nós nos deparamos com uma quantidade bastante grande de materiais naquela localidade. Muito provavelmente, boa parte desses materiais foram simplesmente jogados ao mar como lixo
né, e coletados, isso por nossa equipe. É um material histórico e basicamente composto de cerâmica, de louça inglesa, muita louça inglesa, ossos de animais para consumo humano, de ossos de boi, cabras, porcos, etc. Bem, esse material que nós recolhemos ali, que nós trabalhamos e dali interpretamos, não é uma exclusividade provavelmente dessa localidade, né? Como no Valongo também foi encontrado uma grande quantidade de materiais para outras ruas ali que compõem o antigo, se chama de a Pequena África, né? Por toda a cidade, por todas as cidades, a gente vai encontrar esses registros. É importante que a gente fale não somente do que se encontra, né, mas de como se encontra esse material. E esse material se encontra é encontrado a partir da arqueologia. A gente deve entender, então, que a arqueologia, que resgata toda essa série de materiais, ela deve ser entendida como uma ciência que vai ler, né, como um livro que vai ler esses materiais, né, e a partir daí escrever uma história. E essa história, com certeza, ela está presente na sua cidade, está presente no seu bairro, está presente na sua casa, está presente em todo e qualquer lugar onde existe algum tipo de vestígio de ocupação humana. Algumas pesquisas acadêmicas, né, algumas pesquisas arqueológicas, nos leva a um número de entre 20 mil a 30 mil pessoas enterradas nessa região, nesse local. Então, não era um local de respeito. Então, dá a entender que esses negros não foram enterrados com o devido respeito que eles mereciam. Aqui no cemitério dos Frutos Novos, a gente estima que em 30 anos do seu funcionamento, entre 1769 60 anos, né, em 1861, possivelmente tenham sido jogados aqui 30 mil corpos. Né? Então a gente está numa necrópole, né? Mas numa necrópole, na verdade, a gente está num campo santo, né? Onde bastante representativo e que diz muito dessa memória sensível, desse patrimônio negro sensível. O Instituto Frutos Novos é um patrimônio negro, né? De memória traumática, que fala muito, que diz muito das nossas ancestralidades, né? Das ancestralidades dos povos afro-brasileiros, mas também de todos nós brasileiros, de todos nós cariocas, dos afro-cariocas. E assim, é um espaço, né, é um lugar de responsabilidade também, né? Se pensar a história, se conectar com essa ancestralidade, de pensar, fazer pesquisa, né? E mais que isso, né, eu acho que é um lugar também da gente poder propor, a cobrar dos nossos governos, inclusive não só dos governos, mas da sociedade civil também, o reconhecimento, né, desse crime contra a humanidade e suas reparações. Largo de São Francisco da Prainha. Também conhecido como Largo da Prainha, fica localizado no bairro da Saúde e é onde começa a Pequena África. Esse nome foi dado porque anteriormente naquela região existia uma pequena praia antes das muitas obras que aterraram o local. Atualmente, no Largo da Prainha se encontra a estátua de Mercedes Batista, que foi a primeira bailarina negra a fazer parte do corpo de baile do Teatro Municipal. A Pedra do Sal sempre foi um local de encontros e de celebração do povo africano. De início, um local de recebimento de mercadoria, dentre os quais o sal, que dá origem ao seu nome. A Pedra do Sal fica localizada num dos acessos ao Morro da Conceição, a poucos metros da zona portuária.
o que fez com que várias pessoas de diversas partes do país, negros ou não, mas na sua grande maioria negros alforriados, que vinham para a capital em busca de emprego. Por ser uma região onde existiu um quilombo chamado Quilombo da Pedra do Sal, sempre foi uma região de receptividade, ou seja, que recebia muito bem as pessoas e os seus irmãos. Logo, essa fama cresceu. Saiu da cidade do Rio de Janeiro e todos já conheciam a receptividade da Pedra do Sal. Foi um local onde teve casas de candomblé, música afro, comida afro e tudo relativo ao mundo afro, que conseguiu ser guardada na Pedra do Sal. Até hoje, a Pedra do Sal é tido como um reduto afro no Rio de Janeiro, um reduto de resistência. A Pedra do Sal viu nascer o samba carioca e é tida como o berço do samba. Ali, Donga, Pixinguinha, Tia Seata se reuniam para festas, para o candomblé e, claro, para festejar a vida. O que até hoje acontece na Pedra do Sal. Então, gente, a Pedra do Sal ela foi tombada pelo INEPAC em 1987, já com a ideia da celebração da cultura afro. Meu nome é Henrique José da Silva, sou morador do centro do Rio. Moro aqui na Pedra do Sal, sou trabalhador, entendeu, daqui, que aqui tem uma roda de samba cultural, entendeu, da prefeitura. Então a gente fez isso aí só para revitalizar o bairro, entendeu, revitalizar o bairro. E falar um pouquinho do nosso bairro, né, sobre os artistas de Onda Baiana, por exemplo, o Heitor dos Prazeres, Tia Seata, como o Pixinguinha, entendeu? Então, é para contar um pouquinho da história do samba, né? Quando nós pensamos na temática Pequena África, só temos a agradecer, né, porque nós estamos enaltecendo e promovendo a maior valorização ainda mais dessa nossa história, da riqueza cultural que os afrodescendentes trouxeram para o Brasil. Falar da região portuária, falar da Pequena África, falar um pouco do passado e do futuro do Rio de Janeiro e do Brasil, né? A minha experiência nesse setor se dá na área legislativa. Eu atuei na Câmara Municipal na época de 2009, 2010, quando estava elaborando a legislação para a região portuária, aí, naquela famosa virada. E tive um papel de acompanhar na Comissão de Educação e Cultura da Câmara Municipal a elaboração dos capítulos que falam da revitalização cultural na região portuária, no quesito das contrapartidas, né? Essa experiência foi muito rica, no sentido onde pudemos olhar um pouco do passado, olhar um pouco do presente, principalmente na projetar o futuro em relação à cultura, né? Na época se estabeleceu que um percentual de um título público que seria leiloado para movimentar financeiramente as obras da região, as CEPACs, Certificado de Potencial de Construção Civil, esse material teria um percentual que seria para a cultura, para a revitalização cultural da área, né, em torno de 3%. E a gente estava falando aí em torno de 105 milhões. Ou seja, o futuro não poderia apagar o passado, né? Dentro disso, a gente teve um trabalho de diálogo, de interlocução com os diversos setores da região, do Executivo, Legislativo, a sociedade civil, de pensar um projeto que combinasse tanto a preservação, a história e a memória, quanto os avanços para preparar a região para a era empresarial, para o futuro, né? Eu acho que isso é um marco importante aí. E verificamos o seguinte, eu acho que do ponto de vista turístico, né, ali é um grande ativo do Brasil, é um ativo do Rio de Janeiro e que merece ser tratado com toda a sua potencialidade, né? Nós temos ali inúmeros monumentos tombados, temos o Cais do Valongo, que é patrimônio mundial da humanidade, que por si só já valeria todo um esforço, né? E aí eu acho que vale ali uma conjugação de forças. Eu hoje acredito num tripé, né? Que tenha sempre as articulações da cultura com as suas questões de patrimônio, defesa da memória e da preservação. Nós tenhamos o desenvolvimento para pensar projetos que mobilizem e façam a locomotiva econômica girar, e o turismo, que é o nosso principal área de serviço, que pode trazer os turistas, que pode trazer
toda a dinamização econômica para aquela região. Eu acho que hoje eu vejo isso aí o principal entrave daquela coisa. Acho que o projeto ali é grande, né? Isso eu estou falando somente da região portuária, né? Se a gente ampliar aí o escopo e falar da Pequena África, que pega todo aquele pedaço, né, da Cidade Nova, do Estácio, né, que também tem toda uma história, conta a história do Rio de Janeiro, né, conta a história do negro, a história do carioca, e que fala muito da apartação aí. Mas acho que esse patrimônio deveria ser tratado. Como diz o grande parceiro, amigo, embaixador Antônio Mello, governança vale mais do que dinheiro. Eu acho que nesse momento que vivemos a pandemia, né, caminhamos aí, tomara Deus, para o final dessa grande tragédia que é a pandemia e que a atividade turística possa retornar em nossa cidade de forma plena, né? Eu acho que vale isso, a conjugação de forças entre a área de turismo, a área da cultura, a área do desenvolvimento econômico, a área da ordem pública, né? Da área do urbanismo, que você possa conjugar todas essas energias. Eu tive a experiência de ter sido, na época, estava na gestão municipal, escolhido como porta-voz do anúncio do Cais do Valongo em 2017, né? E pude verificar que sem essa conjugação de forças as coisas não acontecem, né? Há muitos interesses, a cidade é muito dinâmica e é importante que cada um desse setor, que haja uma governança para que nós possamos potencializar todas essas ativos, né? Os patrimônios históricos, culturais, os patrimônios imateriais que estão presentes nessa região, eles possam estar conjugados e possam avançar numa política plena. A Pequena África conta a história do Brasil, conta a história do Rio de Janeiro, mas também conta a história de outros lugares do mundo, né? Sobretudo a África, a Europa. Aqui o Cais do Valongo, por exemplo, ele hoje é patrimônio da humanidade e a gente teve aqui o segundo ponto de chegada dos escravos vindo da África. Estima-se aqui mais de 500 mil pessoas tendo desembarcado aqui no cais. E essas pessoas vieram habitar essa região, né, que a gente tem como a Pequena África no Rio de Janeiro, mas que para o turista que vem conhecer a cidade, que quer conhecer a nossa origem, a nossa história, é essencial que ele venha conhecer a Pequena África e leve esse conhecimento para o mundo, para que a gente entenda como o Rio de Janeiro, que naquele momento era a capital do Império, né, foi capital da colônia, depois capital do Império, como é que esses movimentos migratórios, seja escravidão, sejam os próprios portugueses que vieram aqui e que criaram essa demanda por escravos, como é que isso tudo funcionou e como é que a Pequena África no Rio de Janeiro faz parte dessa história que é muito mais ampla do que só a história aqui do Rio. Nós temos um olhar muito especial para essa região, tanto do ponto de vista do Reviver Centro, que é um programa que está sendo desenvolvido para revitalizar o centro da cidade, transformar o centro num lugar de habitações, de uma área residencial, com entretenimento e também com um valor histórico e cultural muito grande para a população que reside na cidade. Mas temos aqui também, no lado, toda a região portuária, que já foi, na antiga gestão, o prefeito Eduardo Paes, objeto de uma grande transformação e que agora segue desenvolvendo a autonomia econômica dessa região com um foco muito grande na preservação histórica, onde a Pequena África faz parte desse enredo. Talvez seja o ponto principal aqui daquilo que a gente precisa preservar para contar a história da cidade para essa e para as futuras gerações. Pensar na Pequena África como o seu envolvimento entre o turismo e a educação, a gente tem uma grande contribuição em relação a isso. A gente pensar numa educação extramuros e utilizar o processo de educação patrimonial justamente para formar pensamentos, ter uma análise crítica da história, né, e realmente das próprias convicções. Então, levando conhecimento além da sala de aula. Agora, é nisso que o turismo pedagógico surge como uma alternativa
desse turismo, capaz de fazer educação junto com lazer, e proporcionar uma interatividade do aluno com o meio. Um outro ponto também que seria interessante falar é a educação para a comunidade local, porque é importante que o munícipe possa conhecer a história do lugar onde ele vive, valorizar a sua cultura, valorizar os valores, as características e dar principalmente o sentimento de pertencimento, reconhecendo e estabelecendo uma relação de identidade com o local. A cidadania e a valorização desse ambiente onde ele vive. Então, quanta história, quantas coisas importantes que temos na nossa história do Brasil que aconteceram na pequena África e que ficaram apagadas, né? Mas que na escavação houve esse reconhecimento e mais ainda, a história voltou a ser contada e hoje estamos aqui, nesse evento, contando essa história. Quase sempre, minorias criativas e dedicadas tornam o mundo melhor. Martin Luther King Jr.